Bom dia, pessoal do oitavo ano, dando continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje, nós vamos aprender então uma classe gramatical chamada pronomes, que está lá no grupo 4, os módulos 66, 67 e 68. Como nós podemos perceber, os pronomes eles são termos, são palavras variáveis, ou seja, que pode ter uma mudança, eles podem se modificar. Eles substituem o sintagma nominal, o nome, ou a ele se refere como pessoa do discurso. Então, nós temos o exemplo aí, ó. Eu fui ao cinema. Então, o pronome eu substitui um nome, um substantivo. Ou, no exemplo de baixo, de quem é aquela mochila. Então, aquela, que é um pronome demonstrativo, se refere, ou seja, acompanha o termo mochila, o substantivo mochila. Nós temos vários tipos de pronomes, então começando pelo pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais são aqueles que se referem às pessoas do discurso. Então, nós sabemos que são três as pessoas do discurso, três do singular e três do plural. Então, elas são chamados de pronomes pessoais. São aqueles pronomes que nós utilizamos quando nós vamos fazer a conjugação do verbo. Então, nós temos aí todos os pronomes pessoais do caso reto, que seria a primeira pessoa o eu, a segunda pessoa o tu e a terceira pessoa o ele ou ela. Então, falando do singular, a primeira do plural nós, a segunda do plural vós e a terceira eles ou elas. Também temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos. Então, seria o me, o te, o se, o ou, o a, o lhe, o nos, o vos, e depois teríamos no plural. E também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que seriam os tônicos, o mim comigo, ti contigo, si consigo ele ou ela, nós e conosco, depois convosco, si consigo, que se refere a eles ou elas. Então, aqui seria todos os pronomes pessoais. Aqui nós temos também os pronomes possessivos. Então, os pronomes possessivos, eles vão indicar posse. Então, nós temos o da primeira pessoa, que seria meu, meus, minha ou minhas. Então, no masculino meu, no feminino minha. Depois, a segunda pessoa seria no masculino teu ou teus. No feminino tua ou tuas. Terceira pessoa do singular, no masculino seu, no plural seus. E no feminino sua e plural suas. Primeira do plural nosso ou nossos. No feminino nossa ou nossas. Segunda pessoa do plural seria vosso, no masculino, e vossos no plural, e vossa, no feminino, e vossas no plural. E terceira pessoa, seu ou seus, e no feminino, sua ou suas. Então, todos esses pronomes são chamados de pronomes possessivos, servem para indicar a posse. Depois nós vamos ver os pronomes demonstrativos, que são aqueles que indicam a posição de algo ou alguém em relação às pessoas do discurso. Então, para a gente entender os pronomes demonstrativos, nós temos que ter em mente as pessoas do discurso. Então, nós vamos ver que eles são variáveis, ou seja, que eles podem modificar tanto em gênero quanto em número. Então, o primeiro pronome seria este, no masculino ou plural estes, e no feminino esta e plural estas. Para eu utilizar um desses dois pronomes, este ou esta, o objeto tem que estar próximo da pessoa que está falando, no caso eu. Então, por exemplo, eu falo este estojo. O estojo tem que estar próximo da primeira pessoa, de quem está falando. Depois nós temos, então, o pronome esse ou esses, no plural, e essa ou essas também, no feminino. Então, já para utilizar o esse ou essa, o objeto tem que estar perto de quem com quem eu estou falando. Então, por exemplo, eu estou falando com uma segunda pessoa. Então, por exemplo, o estojo tem que estar próximo da segunda pessoa. Então, eu falo esse estojo. E se o estojo estiver longe das duas pessoas, então eu falo aquele estojo. Então, aquele no singular, aqueles para o plural, aquela
feminino e plural, aquelas. Depois nós temos também os pronomes indefinidos, que eles vão se referir apenas à terceira pessoa do discurso, que seria ele ou ela, conferindo-lhe sentido impreciso, ou seja, não tem como eu definir, por isso que eles são chamados de pronomes indefinidos. Então, eles são divididos como nós vamos ver na tabela a seguir. Então, nós temos alguns que são variáveis, tanto em gênero masculino e feminino, e número singular e plural, então ele pode ter uma variação, uma mudança. E depois eu tenho os invariáveis. Então, os variáveis seria algum, alguma, certo, muito, nenhum, outro, pouco, qual, quanto, tal, tanto e vários, tá? Então, aí eu tenho a mudança dele em gênero e número. E depois eu tenho os invariáveis, que seria o alguém, o algo, o cada, o nada, ninguém, o trem, quem e tudo. Então, eles são invariáveis, ou seja, eles não têm mudança nem de gênero e nem de número. Também temos os pronomes interrogativos, que são aqueles que nós utilizamos na formulação de perguntas. Então, eles são classificados de acordo aí com a tabela. Então, nós temos os variáveis, que podem ter, então, a mudança, que seria qual, quais, quanto, quanta, ou no plural, quantos e quantas. Então, os pronomes interrogativos variáveis, eles têm a mudança. Os invariáveis, eles não mudam, eles não se modificam, que seria o que, o onde e o quem. Depois nós teremos aí os pronomes relativos, que eles sempre vão se referir a um termo anterior, ou seja, um termo antecedente, que veio antes. Então, eles sempre se referem a um termo antecedente e operam a subordinação entre as orações. Como que é a sua divisão, então? Eu também tenho os variáveis, que é aqueles que podem modificar em gênero e número, e temos aí os relativos, os invariáveis, que é aqueles que que não se modificam. Então, os variáveis seriam o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta e quantos e quantas. Então, esses seriam os variáveis que modificam. E os invariáveis, o que, o quem e o onde. Então, para ele ser chamado de pronome relativo, ele tem que sempre se referir a um termo anterior. E para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem a tarefa. Então, são os exercícios 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Os módulos 66, 67 e 68. Gostaria que vocês enviassem por e-mail, não esquecendo de colocar o cabeçalho. Então, o nome, a série, a data e a disciplina. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.